Agora está certo, o rombo das contas públicas este ano vai ser de no mínimo 51,8 bilhões de reais. O anúncio foi feito agora pelo governo, agora eu disse mínimo porque outros fatores ainda podem fazer com que o rombo seja muito maior, chegando a quase o dobro disso. Para começar, o governo ainda não disse o que pretende fazer com as pedaladas fiscais, com cerca de 40 bilhões de reais que ainda terá de destinar aos bancos públicos para cobrir aqueles repasses de recursos que os bancos fizeram em nome do governo no ano passado, não só para programas sociais, mas também financiamento subsidiado do BNDES, aquela história toda. Enfim, sem considerar as pedaladas, o rombo fica em 51,8 bilhões. Com as pedaladas, pode passar dos 100 bilhões. E com detalhe, vai ficar nesse 51,8 também, dependendo do leilão das usinas hidrelétricas que está marcado para o final do mês de novembro. Se não sair o leilão, perde mais uns 11 bilhões e o rombo aumenta ainda mais. E vale lembrar mais uma coisa, esse é o déficit primário previsto para o fechamento deste ano. Esses números todos que eu falei, eles não consideram o brutal endividamento do governo, que cresceu demais com a alta dos juros. Os juros batem direto a taxa Selic no nível de endividamento do governo. Ainda teve aquelas operações no segmento cambial para evitar o avanço mais forte do dólar. O dólar avançou, Banco Central bancou a diferença e o custo acaba caindo na dívida pública também. Então nós temos um nível de endividamento preocupante, um rombo imenso das contas públicas, o maior da história. Isso tudo, claro, mexe muito com a credibilidade do Brasil, reforça a possibilidade de novos rebaixamentos. E com uma dúvida ainda muito mais séria, o que vai acontecer no ano que vem? O governo tem uma proposta de superávit que depende de medidas como a volta da CPMF, o que parece muito improvável no atual ambiente político. O relator da proposta está defendendo cortes em outras áreas, como é a questão do Bolsa Família, que o governo rebate. Enfim, continua muito impasse político, impedindo e atrapalhando qualquer chance de um superávit das contas públicas. Agora, em relação à carga tributária, vai ser difícil a gente escapar de um aumento. O governo vai tentar, de uma forma ou de outra, garantir uma receita maior para o próximo ano, porque a queda de receita foi justamente um dos fatores que levaram a esse número horroroso do fechamento de 2015. Com uma recessão que pode passar dos 3%, a arrecadação despencou. O governo agora quer aumentar mais ainda a carga tributária para compensar. Se não sai CPMF, ele pode recorrer a outros tributos, como é o caso da CID sobre os combustíveis.